Capítulo 14. De volta a Pombal. Piá, o que faz aí? Volta a dormir, guri. Serafim, escravo da nação Rebolo, experiente nos embates da vida, naquele tremendo tumulto que envolvia os minutos que antecediam a execução da fuga, foi surpreendido quando se preparava para buscar a mulher do líder, missão essa que lhe fora confiada. Silvestre, escravo jovem, ainda imberbe, praticamente um menino, acordou e, assustado, meteu-se naquela confusão. Cria da casa, como se dizia daqueles nascidos e criados sob o regime cruel do cativeiro, enxergou naquilo tudo uma oportunidade de mudanças em sua vida sofrida. Quero ir também, disse decidido. Você não sabe se quer cuidar da sua vida, moleque. Não entre nessa. Serafim precisava se livrar daquela situação e partir logo, pois o momento era delicado. Viera do sul do Brasil e, em seu sotaque próprio, procurou encerrar o assunto. Então sobe aí, tchê, ordenou irritado ao moleque que subisse na garupa de seu cavalo. Rápido, quem sabe assim você vira homem. Mas tenha em mente que isso vai lhe custar caro. Silvestre, sem de nada saber, entrou naquela aventura perigosa, e sendo o 13º elemento a entrar para o grupo dos fugitivos, na visão dos supersticiosos daria um enorme azar ao projeto, não só para ele, mas principalmente para Serafim. Voltando à sequência dos acontecimentos, depois daquela noite fatídica de 24 para 25 de dezembro, vamos encontrar Paulo e Matias chegando a Pombal, em tempo rápido e, de imediato, ambos procuram colocar o funcionamento da fazenda dentro da normalidade. Juntando os cacos, o que sobrou no decorrer daquele domingo trágico, recontam os escravos e percebe que, além da morte de Mudo, perderam 11 cativos. No rebuliço todo, não perceberam a ausência de Ubaldo. Patrão, disse Matias sério, amanhã pretendo partir na busca desses fugitivos. Vou procurar cada um deles e com isso quero ressarcir seus prejuízos. Pelo menos agindo rapidamente, quem sabe, de início eu consiga capturar ao menos metade deles. Deixe disso, Matias. Paulo sabia do duro golpe que levara, mas em nenhum momento perdera a confiança em seu feitor. Confiava e muito em seu empregado, porque até ali esse nunca cometera nenhum deslize de natureza grave, pelo menos que ele soubesse. Sabia tratar-se de um ser duro com os cativos, por vezes até em excesso. No entanto, pensava, alguém precisava fazer o trabalho sujo, e para isso Matias era a pessoa certa. Talvez o senhor não saiba, mas já fiz esse trabalho de caça aos escravos fugidos. Tenho certeza de que pelo menos metade eu trago de volta, vivo ou morto. Então, ponderou o patrão, para que eu vou querer escravo morto? Recuperamos as vidas que se foram nessa fuga ou assumimos o prejuízo e ponto final. E deixe-me ir. O feitor demonstrava-se irredutivo em seus propósitos e reafirmava: sei o que estou fazendo. Apesar de se tratar de um ser humano tosco, o que era muito comum para a época, tinha um caráter sério e comprometido no que dizia a respeito aos princípios em que se via traído ou derrotado. Tinha dignidade, fora humilhado, enganado e pretendia corrigir isso. Rapaz, retrucou Paulo, procurando finalizar o assunto, você é quem sabe. É teimoso demais, mas como se culpa, o que de certa forma não é mentira, faça como quiser. Se me recuperar parte desses danos, eu o recompensarei, mas não pretendo investir nada nessa empreitada. Até o cavalo que utiliza habitualmente, de grande valor para mim, não lhe cederei nessa tarefa. Pode até usar outro de menor valor, mas quanto a Relâmpago, nome do famoso cavalo, o mesmo em que Matias fora e voltara na busca do patrão e qual o feitor utilizava sempre, não quero correr esse risco. Feito, patrão. Feliz com o desfecho, Matias concluiu: amanhã partirei. Assim, o domingo de Natal se encerrava na Pombal. O cheiro da tragédia ficou no ar, um ambiente lúgubre,
pairava na fazenda. O corpo do morto já havia sido removido, mas o espírito permanecia presente, vagando de um lado para outro, sem consciência de sua morte. Tentava fugir, mas não conseguia sair do lugar. O sangue não parava de escorrer em seu perispírito. Os socorristas da espiritualidade não conseguiam ainda, o que era bem natural, resgatar aquela alma sofrida. A segunda-feira começava com novidades inesperadas. Antes da partida de Matias, a polícia madrugou na fazenda. Os policiais haviam prendido 2 escravos e agora vinham com a informação para o proprietário. Disseram a Paulo que ele deveria ir até a cadeia local para reconhecer os 2 fugitivos presos. Assim, ele determinou ao feitor que adiasse sua viagem, pelo menos naquele dia, para que o ajudasse a verificar se aqueles presos seriam escravos dele. De certa forma, ao chegarem à cadeia, tiveram a satisfação de ver o prejuízo amenizado. Reconheceram Serafim e Silvestre. Eles não falam, reclamou o policial. Nada disseram até agora. Vamos levá-los de volta. A frase de Paulo soou como um alívio para os 2 prisioneiros. Sabiam dos possíveis castigos na fazenda, mas o medo da polícia era maior. Silvestre nada falara, não por estratégia. O pavor era tal que perdera a voz totalmente. Por mais que tentasse, a voz não saía. Já havia levado algumas surras e com isso o trauma só aumentou. Na fazenda, apesar de escravo, era tratado com carinho por todos, até por ser tão menino ainda. Senhor Paulo, disse o chefe de polícia, se o senhor pretende descobrir o paradeiro do restante dos fugitivos e resolver isso de vez, deixe esses 2 com a gente. Temos nossos meios para que eles contem o que sabem. Paulo sabia como eram esses meios e, naquele momento, lhe falou mais alto o interesse em recuperar os prejuízos. Está bem, qualquer fato novo me comunique. Posso ficar nesse trabalho com a polícia? Matias se interessava em participar. À vontade, desde que o delegado não se oponha, finalizou Paulo, saindo. Sem o menor problema, confirmou o chefe de polícia. Até poderá nos ajudar, já que os conhece bem. Dessa forma, a nova semana começava intensa. Vamos levar os 2 para um passeio, disse o delegado, abrindo a porta do xadrez. Eles estão ansiosos para falar, interveio um soldado de forma irônica e cruel e deu uma gargalhada estridente. Serafim não era ingênuo, sabia da situação embaraçosa em que estavam entrando. Estava consciente de que talvez nem voltasse com vida daquele passeio. Silvestre, ingênuo, não tinha a menor ideia do que os esperava. O trauma da perda da voz, motivado pelo pânico de estar preso, iria de fato lhe custar muito caro. Levaram os 2 infelizes para um lugar retirado e praticamente deserto no campo. Silvestre foi escolhido para a primeira sessão de tortura. O menino agora recebia toda a crueldade de açoites, não só como era comum nas atividades dos feitores, mas, o que era pior, com técnicas utilizadas pela polícia nesses casos em que se buscava uma confissão. Após 1 hora de sofrimentos e muito balde de água para reanimá-lo quando desmaiava, os brutos torturadores não entendiam sua mudez. Pensavam tratar-se de um durão que não abria a boca por lealdade, quando na verdade ele até queria falar quando perguntado, mas o máximo que conseguia era grunhir sons quase animalescos. Com o fim da primeira e fracassada tentativa, agora era abrir a boca de Serafim. Experiente e esperto, o escravo vindo do sul sabia que poderia morrer e que, ao mesmo tempo, ainda que falasse, apanharia e muito, de qualquer jeito. Quando os policiais e Matias se aproximaram do escravo, não esperavam aquela reação. Vamos ver se você é mais esperto, negro, ou duro na queda como esse moleque idiota, desafiou o chefe da polícia que comandava os castigos. Eu falo, mas tenho minhas condições. O delegado, estúpido e impaciente, esbofeteou Serafim. E desde quando negros impõem condições? E completou de forma descontrolada. Você não está em condições de exigir nada, seu peste. Ou fala ou morre.
Serafim manteve a calma e friamente respondeu: Pois, olha, sei de tudo em cada detalhe. Sei que o feitor quer recuperar a mulher dele, que leva um filho na barriga. Porém, só falo junto ao senhorzinho. Aqui é tudo o que eu tenho a dizer. O delegado, descontrolado e revoltado, pegou um pedaço de pau para dar na cabeça dele. Mas Matias, esperto, em questão de segundos, percebeu a necessidade de mudança de estratégia. Segurou o braço do delegado e, chamando-o a um canto, orientou. Melhor mudar a técnica para obtermos as informações. Esse negro sabe mesmo, ele é esperto e pode estar tirando proveito disso. Mas pense, não podemos perder mais tempo. Se ele de fato conhece cada detalhe da fuga, ainda lograremos sucesso. Deixe comigo. Contrariado, pois não era homem de se deixar levar por conversa de malfeitores, segundo sua mentalidade, o delegado aceitou. Quais são suas condições, Serafim? Inquiriu de forma dura, mas clara, o feitor. Senhor, sei para onde foi cada um. Eu fui incumbido de buscar sua mulher em seu quarto. Ela foi obrigada a ir com eles. Minha única condição poderia ser minha liberdade. Mas sei que nem o senhor nem ninguém pode ou fará isso. Então, proponho que eu fale junto ao senhorzinho, a fim de que não me venham a torturar e que meu amigo, esse piá que está aí quase morto, seja tratado e ninguém toque mais nele. Insolente, gritou mais agressivo do que nunca o cruel delegado. Calma, disse Matias ao policial. E se você estiver mentindo? Perguntou ao fugitivo. O senhor sabe que não estou, mas siga minhas instruções e me mantenha preso na fazenda se assim quiser. Enquanto isso, vá atrás deles. Aqueles que compensam, pois muitos já alcançaram seus objetivos. Em seu retorno, se ficar provado que eu menti em uma informação que seja, pode me matar ou fazer o que quiser. Vou confiar em você. Iremos para a fazenda agora. É bom que não esteja mentindo, porque caso esteja ganhando tempo, eu o entregarei novamente à polícia. O senhor não irá se arrepender. Quanto antes me ouvir, mais rápido vai recuperar sua mulher e pelo menos alguns fugitivos. E revoltado com o possível sucesso de Matias, o delegado se sentia um idiota completo, o que não deixava de ser verdade, pois só conhecia a crueldade em suas ações. E o feitor mostrara-se bem mais inteligente e astuto. Ele resmungou irritado. Isso é uma grande besteira. Preciso dessas informações, retrucou Matias. Já fui estúpido demais por não ouvir as pessoas. Pode levar os presos, mas depois não me venha com reclamações. Caso tudo isso seja uma farsa, como parece. Deixe comigo. Algo me diz que ele sabe, sim, dos fatos. Disse coisas que nem eu tinha conhecimento e que faz sentido. Iremos esclarecer isso, mas vocês, pelo menos, prossigam nas investigações. Estou tomando medidas visando consertar onde errei. Não pense que tenho dó desses fugitivos. Só penso que o momento requer calma e paciência para encontrar a solução do problema. O delegado deu de ombros, sentira-se humilhado. Matias demonstrara mais tato no trato com a questão. Serafim fora extremamente ladino. Suas palavras foram cuidadosamente estudadas, pois procurava atingir o lado mais vulnerável do feitor, que era sua mulher. Soubera, ao buscá-la, que estava grávida. Ela revelou o fato a ele do caminho. Tinha a seu favor a vantagem de conhecer cada passo daquele projeto. Ademais, não pretendia dar a vida em favor daqueles que o abandonaram na fuga. Serafim não era um ser qualquer. Fora educada na nação Rebolo para liderar, para guiar. Embora não lhe desse o devido valor, como ser humano, era muito mais inteligente e esperto que todos os outros juntos, e trazia dentro de si algo raro para aqueles tempos, bondade na alma. Sabia ser generoso com os derrotados, vivera no Sul algumas experiências quando envolvido nas revoluções tão comuns à época. Era um homem de caráter. Capítulo 15. Caçada implacável. Sua mulher foi praticamente sequestrada por Maurício e seguiram na direção de São Paulo. Junto a eles,
Como mencionei antes, rumou naquela direção também Ubaldo. Estarrecidos, Paulo e Matias ouviram a conclusão do depoimento de Serafim. O escravo contou em detalhes toda a trama que antecedera a fuga. Claro que a parte onde mencionara sequestrada teve o objetivo de mexer com os brios do feitor e ganhar sua simpatia. Necessário era estabelecer uma certa cumplicidade para assim valorizar ainda mais sua delação. Inteligente, ladino e observador, sabia fazer o jogo de cada um. Até ali, com tantas preocupações, ninguém notara a ausência de Ubaldo, pessoa comum entre os trabalhadores da fazenda. Com tanta agitação, passava despercebida sua ausência. Inteirados dos fatos de maneira minuciosa, agora cabia a Paulo e Matias agirem. Senhor Paulo, anunciou o feitor com voz grave, partirei ainda hoje em busca desses dois malfeitores. Agora, mais do que nunca, quero ir, principalmente em socorro de minha mulher. Não posso perder um segundo sequer. Penso que hoje pouco vai adiantar em razão do avançado da hora, respondeu o fazendeiro. Quanto ao meu apoio, quando afirmei não investir mais nada nisso, mudei de ideia. Vou ajudá-lo. Sugiro que contrate 2 capitães do mato para apoiar você nessa missão. Nem precisa. Não fosse capaz de vencer um covarde e um escravo, que raio de homem seria? Matias agora ficou emburrado. Matias. Paulo acentuou de forma decisiva e com autoridade, mas também demonstrando a necessidade de usarem racionalidade e inteligência. Não seja cabeça dura. Você muitas vezes se dá mal pela arrogância e teimosia. Se atentou bem para as palavras desse escravo e se você gosta de fato de Maria Auxiliadora, não percebe que tanto ela quanto seu filho correm risco de morrer? Estamos enfrentando pessoas armadas e dispostas a tudo. Escravos em fuga, com toda certeza, haverão de preferir a morte a ter de voltar para cá. Além do mais, quem garante que não possa haver mais pessoas com aquele grupo? Assim, reitero o que disse e exige que contrate 2 bons auxiliares, gente esperta, que será de extrema importância para o sucesso de nossos projetos. Sim, senhor, a decisão é sua e nem tenho como discordar, uma vez que todos esses problemas ocorreram por falha minha. Conheço um capitão do mato descendente de indígenas, declarou mais calmamente o patrão. Dizem que até o cheiro de fugitivos o homem percebe no ar quando em suas caçadas. Conhece cada palmo do terreno por essas bandas e fareja mais que um perdigueiro. Eu sei, é bugre, realmente dos melhores que existem por aqui, mas o preço dele é bem alto. Pague o que o homem pedir. Paulo foi firme e decidido. Vou já para a vila me acertar com ele, e dentro das possibilidades dele, partiremos hoje mesmo. Ótimo, faça as coisas de forma correta, sem deixar a questão emocional falar mais alto. Graças à sua estratégia na investigação, diga-se de passagem, excelente, temos agora os fatos esclarecidos. Comentando isso, Paulo bateu amigavelmente no ombro de seu feitor, e este se sentiu valorizado. Há muitos dias estava com a moral rastejando. Serafim foi reintegrado nas lidas da fazenda, enquanto Silvestre ficava aos cuidados de um barbeiro cirurgião que Paulo contratara para visitar regularmente a fazenda e cuidar da saúde dos escravos e funcionários. Não foi possível a partida de Matias naquela segunda-feira tumultuada. Bugre estava concluindo um trabalho e propôs ao feitor partirem na terça pela manhã. Não havia como recusar a mudança de planos. O índio era presença indispensável na missão. O sol nem bem nascera no dia seguinte e o grupo de caçadores já estava a postos, saindo da Pombal. Além de Matias e de Bugre, um outro caçador de recompensas compunha a equipe. Antes de sair para a estrada, os 2 caçadores pediram ao feitor que os levassem ao local de onde partiram os fugitivos. Apesar do tempo relativamente longo da fuga, cerca de 3 dias, Bugre examinou meticulosamente, como era de seu feitio, cada detalhe do terreno. Os outros 2 nem desceram dos cavalos a pedido do próprio índio.
Quanto menos movimento no local, melhor para ele captar cada pista, dissera. Decorridos longos minutos para os dois que aguardavam, Bugre informou. A maioria foi naquela direção, disse acertadamente, apontando o rumo em que Fernando e seu grupo seguiram. Matias, que já tinha essa informação por parte do delator, não dissera nada ainda a respeito ao caçador. Só perguntou: consegue saber com tanta precisão mesmo depois de tantos dias? Naquela outra direção, disse apontando para onde foram Pedro e Henrique, seguiram 2 cavaleiros. Se quer responder ao feitor, porque era de seu feitio falar somente o necessário. Pelo que você me disse, dirigiu-se ao feitor, pretende ir nessa direção? Apontou para o sul. Pelas informações do delator, o chefe da fuga foi por ali e sequestrou minha mulher. É para lá que vamos, já perdemos muito tempo. A caminho, ordenou Matias. Cavalgaram poucos metros quando, logo à frente, num aclive, Bugre sinalizou para que parassem. Com um olhar atencioso como um lince, percebera pelos primeiros raios de sol o reflexo de algo brilhando na margem da estrada. Apontou para os companheiros e dirigiram-se para lá. Uma espingarda, gritou o outro capitão do mato. Matias pegou a arma e de pronto reconheceu como sendo da fazenda, pois trazia a marca na coronha. Na fuga, perderam uma das armas, concluiu o feitor. Melhor para nós, pois começamos com sorte. Essa poderia ser a arma que nos tiraria a vida. O escravo trapalhão, que deveria seguir com o grupo de Fernando, apavorado que ficou no momento do tiro do vigia, que matou o mudo, naquela balbúrdia que se estabelecera, acabou seguindo para o lado errado e, estando tão nervoso, perdeu a própria arma. Naquele momento, nem dera por conta. Foi perceber muitas léguas adiante, quase no final do dia. Mais um trecho da marcha e o esperto Bugre descobriu outra perda dos fugitivos. Viu um pano espetado num arbusto. Aproximou-se e, retirando o tecido, mostrou ao feitor. É um lenço de cabeça de Maria Auxiliadora, disse Matias. Reconheceu de imediato. Sentiu até o perfume da mulher amada, ainda presente no tecido. Isso fez que aumentasse ainda mais a sede de ir a toda velocidade em busca daquela que prendera seu coração. Dessa forma, e com o pensamento de reduzir ao máximo a distância que os separava dos fugitivos, cavalgaram a terça-feira o dia inteiro e boa parte daquela noite. Progrediram bastante se comparados aos que fugiam. Esses tinham as dificuldades próprias de levarem uma mulher grávida, que, embora em início de gestação, tornava a fuga bem mais lenta. Não bastasse isso, ainda havia as constantes discussões da gestante com Maurício, que, tão logo soube da novidade, tornara-se mais taciturno com a forte ideia de que fora ludibriado pela namorada. Maria, sempre esperta, arrumando saída para tudo, dissera ser dele o filho, mas o escravo não era tão ingênuo assim, recusando-se a aceitar essa versão. Não tinha certeza de nada quanto a isso, e dessa maneira o conflito em sua mente o perturbava muito. E se a tão amada mulher tivesse levando no ventre um filho do feitor? Somando a tudo isso, percebera em Ubaldo um excesso de atenção com a mulher. O ciúme envenenava o coração de Maurício. O clima entre os 4 fugitivos ia de mal a pior. Naqueles 3 dias de fuga, só agora alcançavam o arraial de Pouso Alegre. Matias e os 2 caçadores se aproximavam mais e mais dos fugitivos. Pelo progresso cada vez maior dos perseguidores, em pouco tempo os alcançariam. Melhor parar por aqui, se quiser preservar os cavalos, disse Bugre no amanhecer da quarta-feira. Não podemos perder tempo ou perderemos os fugitivos. Matias foi taxativo. Chefe, disse com cuidado o índio. Sei que suas ordens é que contam, e para isso obedeço, mas nossos animais estão no limite. Melhor perder um tempo para eles descansarem. Recuperados desse desgaste, vão nos render bem mais. Matias coçou a barba pensativo, mas concordou com Bugre. Não fosse o índio, pensava,
Com tantas coisas boas que descobriu pelo caminho em relação aos fugitivos, talvez nem conseguissem estar na rota certa. Bugre era ótimo nisso, aprendia muito com ele nessa missão. Dessa forma, naquela manhã, descansaram à beira de um riacho, onde os animais tinham água à vontade e uma boa pastagem. Por sua vez, para não despertar suspeitas na população ou nos viajantes que encontravam pelo caminho, o grupo dos fugitivos que ia à frente adotara a estratégia de colocar o baldo como o condutor dos 3 escravos que seriam entregues em São Paulo. Assim, ao passarem pelas tabernas do caminho, a imagem que deixavam era essa. Como não conhecessem nada do caminho, precisavam constantemente de paradas e pedidos e informações. Nesses momentos, a mando de Maurício, o baldo se transformava no líder do grupo. Claro que tão logo reiniciava a caminhada, Maurício reassumia e ditava as regras. Possuíam 2 armas de fogo, a de Maurício, que além da espingarda, trazia consigo 3 inseparáveis armas brancas, uma peixeira por dentro de um gibão para não ficar à vista, um punhal por dentro da bota e um facão de mato, encaixado na sela do seu cavalo. O baldo tinha outra espingarda. Não haviam notado se o escravo trapalhão trazia arma na saída. Nem todos tiveram acesso às armas. Assim, deduziam que ele era daqueles que não receberam arma. Ele também nem foi bobo de comentar que sua arma sumira. Sabia que Maurício o castigaria pela falha imperdoável, seja pelas dores, pela fome que muitas vezes a incomodava, pelo desconforto de estar vários dias num lombo de cavalo. Maria era a mais alterada no humor. Percebia-se claramente que também era a mais arrependida de estar naquela aventura. Constantemente, em suas elucubrações, ela se perguntava por que tinha se metido nisso. Poderia estar agora no conforto da fazenda onde era escrava? É, é verdade, mas tinha Ciana a protegê-la e Matias a venerá-la. Novamente tomara a decisão errada. Por que não delatara tudo ao feitor? Certamente ele entenderia a posição dela e até cairia mais às graças dele. Agora, se a encontrasse, certamente a mataria. Como refletia agora nas palavras de André. O que a esperaria lá na frente? Isso se escapasse com vida daquela situação difícil. Ah, se pudesse voltar no tempo! A cada nova parada, o desejo de fazer sua própria fuga, sozinha acharia mais facilmente o seu caminho. Quem sabe o baldo? Notara o desejo do moço desde há muito tempo, soubera da surra que ele levou do feitor. Aquela passagem advertira muito em seu espírito liviano e descompromissado. Mas, como as consequências sempre chegam, essa conta também viria. Uma pena que sua pobreza de espírito não a deixava perceber que tudo isso era culpa exclusiva de seu comportamento. Também os obsessores não lhe davam tréguas. Eram muitos em decorrência das constantes reincidências em faltas nessa existência e em tantas passadas. Nota do médio. Bem, diga então às mulheres que não se iludam a respeito da beleza e fortuna, emancipação e sucesso. Isso dá popularidade e a popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral, incessantemente no circo do cotidiano. Depoimento de Marilyn Monroe alguns anos após sua desencarnação, no Memorial Park Cemetery, quando, em uma visita de Francisco Cândido Xavier àquele local, foi a atriz questionada pelo espírito Humberto de Campos. Esse é um pequeno trecho das elucidações de Marilyn Monroe quanto aos desenganos da vida. Francisco Cândido Xavier, Estante da Vida, pelo espírito Humberto de Campos, capítulo 1º, Encontro em Hollywood.